Acreditamos que esse tempo é suficiente para o senhor padre olhar a situação de direitos humanos em Malanja. Não sei qual é o comentário que nos pode oferecer sobre a situação dos direitos humanos em Malanja. Na verdade, eu já sou muito pioneiro, não é? Muito antigo em termos dos direitos humanos, porque eu comecei com a minha formação neste ramo enquanto ainda um jovem na minha paróquia Machinde, em 2004 e 2005. Quando comecei a minha formação básica no que tange sobre os direitos humanos. Fui progredindo, entrando no seminário, continuei e depois para Luanda e tive formação a nível central, em que tivemos esta formação de assistência jurídica sobre os direitos humanos. Então, não sou uma pessoa nova neste campo e penso é por aí que Sua Excelência Dom Benedito Roberto, ao notar as qualidades, certamente, na nossa pessoa e esta vontade virada à área social, que também na minha formação desempenha muito isto. Então, todas essas valências conjugadas com contribuição de muitos, então estamos aqui para aclarear um pouco sobre os direitos humanos. Não é hoje, eu já venho a compreender há bastante tempo. Dizer que sim. Como é que olha a situação de direitos humanos em Malanja? Não sei qual é o olhar, qual é o comentário. Indo na questão que nos coloca, falar dos direitos humanos em Malanja, de facto, torna como que o quadro é geral a nível do país, porque saindo da guerra, onde houve guerra, não se respeitou direitos humanos. E nós vemos como é que nós passamos, como o que o país passou até o dia de hoje. Então, em Angola, em Malanja, a situação não foi a regra. Nós estamos num contexto geral em que o país inteiro nunca se levou a sério sobre o projeto dos direitos humanos. É só dizer que a Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce em 1948, com a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, onde não se respeitou a dignidade das pessoas humanas. Veja que o cerne do nascimento da Carta de Declaração dos Direitos Humanos nasce exatamente no momento em que houve guerras que levaram a humanidade a não desenvolvimento, a não progresso. É neste contexto que nasce a Carta da Declaração dos Direitos Humanos. Um processo histórico muito longo. E é uma caminhada de facto. O mundo vem fazendo caminhada, mas mesmo assim parece que o mundo não aprendeu com estas grandes guerras. E entramos num outro contexto. Mas, só para encurtarmos a nossa conversa por causa do tempo também, dizer que a nível de Malanja, os direitos humanos nunca foram tidos nem achados. Porque depois da guerra, que se violou de forma muito violenta, passo o pleonasmo, os direitos e liberdades fundamentais das pessoas, porque também se justifica, viemos de um colonialismo, depois período colonial de 75, em que o negro não era tido nem achado. Esta mentalidade parece que passou para... Entre nós mesmos nos discriminamos. E depois da guerra, o quadro piorou. Depois da guerra, não é? Paz, o período de paz, também houve déficit dos direitos humanos, sobretudo quando se trata dos direitos civis, direitos sociais, direitos políticos e direitos culturais. No sentido de que, ainda assim, continuamos a constatar, sobretudo mais com a Covid-19, o quadro já era crítico, mas com a Covid-19, todos os estados do mundo inteiro, não é? Parece que regredimos em termos de direitos humanos. E é só ver a questão social como estamos, é só ver em questão de saúde, é só ver em questão de educação. Quando se fala dos direitos humanos, é um campo muito vasto. Não basta ver que alguns são professores, não é? Portanto, ainda continuamos com um déficit muito grande e exige de nós, todos os organismos em termos sociais, conjugamos esforços. Eu tenho conhecimento de que, a nível do governo, todos os municípios, este esforço, já estão implantados os comitês dos direitos humanos em todos os municípios, na qual também fui convidado para fazer parte, claro, como entidade da igreja que responde neste ramo,
fomos convidados a fazer parte do Comitê Provincial dos Direitos Humanos, onde também tenho acompanhado a implantação dos comitês em todos os municípios já estão, mas atuação, não é? Atuação dos mesmos para se efetivar aquilo que é os direitos humanos em Malange, ainda estamos aquém, porque eu acompanho certas realidades que tenho dados aqui que poderemos aflorar, ainda estamos muito distantes. Dentro de Malange, ou seja, quais são os municípios que de certa maneira constituem maior preocupação a nível de Malange? O quadro, como se diz, é geral, mas existem alguns em que, por exemplo, não é a mesma coisa o município sede com outros municípios, por exemplo, do interior, Luquembo, onde o direito à alimentação é um direito. Portanto, quando há fome gritante em uma determinada área, esta é a violação de um direito. A violação do direito ao trabalho, na saúde, à habitação condigna, estes são direitos. Esses direitos não atendidos, não de forma defendidos e promovidos, de forma que possam criar condições para que haja este bem-estar, desenvolvimento social, não é? E o respeito à dignidade da pessoa humana. De facto, achamos nós que há sempre um dizer no que toca à realidade de Malange. E eu começo, por exemplo, aqui mesmo no município sede, não é? Por exemplo, temos comarca, não é? A comarca que está aí na carreira, onde também eu sempre passo por lá, e temos relatos de violações dos direitos humanos dentro da unidade penitenciária. Eu tenho tido contato com a população reclusa, e que tive contato com eles, me contaram me contaram que há excesso, por exemplo, de lotação e também prazos já dos detidos, não é? Caducados, mas sem nenhuma anuência se o processo a pessoa transita para ser ouvida ou não. E há alguns dados, há alguns números de indivíduos nesta condição? Sim, nós temos. Eu visitei a comarca no mês de abril, e fui informado, até foi telefonema, me chamaram, porque sabem que quem responde pela área dos direitos humanos, Justiça e Paz, é o Padre Dionísio. Então fui o responsável da população reclusa na comarca, que também é preso, pediu mesmo, o chefe ligou para mim, e eu me fiz questão de me deslocar de moto, fui para lá. E ele contou-me que aqui temos a comunidade católica, só a comunidade católica mesmo, que temos Senhor Antônio Banga, Joaquim Mateus, Antônio Banga, Joaquim Mateus, e número de processo aqui também tem, e temos também Hamilton, o segundo, não é? E estes, por sua vez, citaram outros, de maneira como vivia, me disse que, sobretudo o Antônio, que entrou preso no dia 8 de 2008, né? Foi condenado a 24 anos, né? Não, 13 anos de prisão, e 6 meses, e 5 meses, e foi amnistiado 6 anos, mas mais 6 anos fez com que tivesse pena de 24 anos. Cumpriu 13, esse senhor Antônio, cumpriu 13 anos e requereu liberdade condicional. E o juiz não aceitou, indeferiu o seu pedido por motivos não conhecidos. Até o nome do juiz estamos aqui. E eu fiquei para conversar exatamente com o comandante provincial da Polícia Nacional para ver se nos admita, porque durante esse tempo da Covid não há visitas. Então, este senhor Antônio, lhe falta 4 anos para terminar os 24 anos de prisão. Na situação dele, há muitos, né, que nunca foram ouvidos. E ele alega que este senhor pediu um recurso para interpor um recurso para ter liberdade condicional, uma vez que dos 24 anos cumpriu quase 20, não é?
E ele está numa situação de fragilidade, porque é alguém que sofre de diabetes e já se encontra na fase quase avançada. Mesmo assim, tem tido reações, pediu, fez para interpor recurso, não lhe foi aceito e continua lá preso, né? E sem ser ouvido. Então, este e mais outros constituem a nossa preocupação. De facto, desde que eu saí para lá, fiquei um pouco incomodado, ainda não entrei em contato com o nosso comandante provincial para ver se nos dê a licença para nós lá estamos e verificarmos como é que está em termos dos cuidados. O senhor Padre dizia que esse tempo da Covid, a situação da pandemia, não tem acesso às visitas. Exatamente. Tem alguma informação sobre a questão alimentar dos mesmos? Também procurei me informar. A alimentação não há, quer dizer, é com deficiência, há déficit na alimentação, né? Até o que eles apontaram aqui. Não há formação também, cursos profissionais, né? A alimentação é deficiente, porque da alimentação dependia muito das igrejas que iam, a Igreja Católica é uma dessas, e outras. E citaram um padre também que sempre assistiu, o padre Vladimir, que é da obra de Maria, e na Cangamba Ocidental, que durante o tempo que ficou no Brasil, eles ficaram como que esquecidos. E foi daí que, vendo as situações que estavam a passar, era gritante, pediram não sei a quem número e me ligaram e eu tinha que ir lá. É apenas que eu ainda não consegui voltar para, de facto, averiguar. Mas passam necessidades alimentícias, material higiênico, saúde, não se fala mais, porque está mal. Analfabetismo, não há formação, como eu dizia, curso de formação profissional, nem tampouco alguma ocupação que lhes possa lhes dar uma formação para que quando tiverem a liberdade e virem para a sociedade possam se integrar. Fecharam-se disso. Senhor Padre, desculpa, saindo um pouquinho desta questão dos serviços penitenciários, gostaríamos que o Senhor Padre pudesse nos indicar alguns dados, ou seja, nos apresentar alguns registros de violação dos direitos humanos, assim que o Senhor Padre já teve contato direto. Será que o Senhor Padre tem alguns registros enquanto responsável pela Comissão Justiça e Paz? Sim, nós tivemos registro, primeiro, da demolição das casas das populações da Carreira de Tiro. Alegavam que era cemitério, estavam no cemitério, mas à volta dessas famílias que perderam as suas casas num momento em que estávamos a viver o estado de emergência, viram-se obrigados a ficarem fora, as casas foram demolidas e à volta daquelas casas que demoliram dessas populações, há outras casas imponentes, penso eu, de senhores grandes, que não foram demolidas. E a própria administração, de facto, assumiu que essas populações, mais tarde, já poderiam regressar nos seus terrenos. Agora, não acompanhamos, de facto, como é que ficou as casas demolidas, tudo que perderam, quem é que vai fazer essa indemnização. E nós acompanhamos de perto. Acompanhamos também um caso, penso 2 casos, um caso de uma senhora que ficou viúva, e o esposo era militar, trabalhou em Cabinda, faleceu, e a senhora, como viúva, com mais de 5 filhos, tinha que tirar os salários, não sei, de 6 meses, ou os salários cada mês tem que para suster os filhos. E chegou ao banco, não estava a querer lhe dar o dinheiro. E davam volta, e a senhora apareceu aqui para nós defendermos esse direito. Fomos para a região central do BPC, estivemos em contato com a senhora gerente da região do BPC a nível de Malange. Por sua vez, nos indicaram que o problema não era o banco, era o tribunal. O tribunal tem que dar um aval, um papel para ver se valida que de facto ela é mesmo primeira esposa para tirar o dinheiro. Pediram cópias do bilhete, fizemos, eu em companhia da senhora. Fomos ao tribunal, porque não, nós já temos conhecimento do caso, mas portanto tinha que esperar e aliás como que abandalhar a senhora.
e nós voltamos novamente. Quer dizer, foi uma luta grande. Íamos ao tribunal, porque não, nós já demos o papel, vamos ao banco, o banco, porque não, na região central do BPC. Sim. Voltávamos assim mais de 4 vezes. Estamos a me referir a que ano? 2018, 2019 e 20 até, foi ano passado. Foi ano passado. Então, ficamos a lutar com este caso e a senhora estava mesmo aflita. Felizmente, a partir do ano passado, no fim já, até este ano, continua agora a cair o salário, mas o dinheiro vinha, mas não sabia quem beneficiava do dinheiro. Desde os finais do ano passado até este ano, a senhora ainda ontem esteve aqui e agradeceu-nos por termos feito essa advocacia. Senhor Padre, pode associar este elemento, este caso, com a situação dos idosos na província de Malanje? Exatamente. Quanto aos idosos, é muito preocupante. Para além dos que já estão nos lugares onde a Igreja Católica, sobretudo, tem lares, lar de São José de Hecatombe, quem controla esse lar é o Padre Caueto, lar Cordilé da Vila, e na carreira de Tiro Padre Adão também controla um lar dos idosos. Há situação gritante, sobretudo os idosos na rua, aqui mesmo na paróquia, constantemente eles sempre me trazem velhos aqui. Se querido jornalista tiver que saber, os meninos daqui do nosso quintal poderão te informar. Quase eu sempre tenho aqui idosos, não é, que estão abandonados. E na condição deles, quer dizer, temos contato também com o MINASSE. E com a doutora Esperança ter muito boa gente, ela se disponibilizou na eventualidade de haver tipo dessas situações, padre, não hesite de nos comunicar, de ligar para nós. E de facto, temos acompanhado alguns casos, mas nós direcionamos mais para os lares, onde os mais velhos são acolhidos. Mas nem todos, porque o espaço não temos. Há muitos mais velhos sem teto, há mais velhos sem alimento, e sobretudo nesse contexto da Covid-19, em que as pessoas ficaram sem que, acusadas de feitiçaria, que estão na rua, não são os mais velhos, e o que nós fizemos, porque eu tenho participado nos conselhos da escutação do governo, sugeri a Sua Excelência, Senhor Governador, para no mínimo termos 2 cozinhas aqui a nível da nossa província, 2 cozinhas comunitárias, onde os mais velhos, as crianças de rua na rua, possam tomar um prato de sopa. Mas, infelizmente, nem fomos tidos nem achados e continuamos a ver muitos idosos. Aqui mesmo no Sagrado, se passar o dia aqui, entra não sei quanta gente aqui. E precisamos, de facto, de velar sobre os direitos desses idosos. E a situação cada vez mais está a piorar. Eu falava do INAC, MINASSE. É MINASSE. Ah, MINASSE. Acho que pensou em ação social, né? Sim, Ministério de Reinserção Social, exatamente. Nesse sentido. Pode nos falar sobre a questão das crianças, a proteção sobre as crianças de rua, na rua? Como é que vê a situação das crianças em Malanje? Olha, nós, quando a Unicef, não é, os 11 compromissos da criança, não é? Pensamos nós que o Estado angolano, a sociedade em geral, os organismos que provêm para a defesa dos direitos, sobretudo dos mais pequenos, dos indefesos, achamos nós que ainda há um déficit muito grande, há um incumprimento muito grande. Malanje começa a existir muitas crianças nos contentores. É verdade, umas, no dizer do Sua Excelência, Sr. Governador, diz que são crianças que têm pais, mas que estes decidiram meter as crianças na rua e até chamou-os de órfãos de pais vivos. Alguns chamam-os assim. Mas nós sabemos que no contexto em que vivemos, os pais ficaram sem empregos, muitos deles, né? Pois embora esse não seja justificativo. E muitas crianças estão nos contentores, nas ruas e de ruas mesmo, por alguns maus tratos, é verdade, mas na sua maioria é mesmo as condições sociais que não favorecem com que a criança esteja dentro do seu lar, com os seus pais. E notamos, hoje mesmo que estamos a falar, se sairmos para as ruas, há muitas crianças nos contentores
E eu penso que, em termos de respeito, proteção dos direitos da criança, Malange começa a entrar num quadro muito preocupante. Até também não é de se assustar, porque Malange, penso eu, está entre a quarta província mais pobre, né? Mais pobre a nível do país. E mesmo no analfabetismo, nós estamos em quarto lugar, penso eu, a nível do país. Portanto, aqui tem que se conjugar esforço, porque, de facto, os direitos da criança não estão a ser respeitados. Sr. Padre, saltando para um outro ponto, como é que o Sr. Padre olha os serviços da EPAL e da ENDE, ou seja, os serviços de abastecimento da energia e água em Malange? É lamentável, porque é muito lamentável, porque a nossa província geograficamente está localizada entre os maiores rios da Angola. Temos o Rio Kwanza, temos o Rio Cuiji, o Rio Malange e tantos outros rios, geograficamente. E muitas das nossas populações não têm água. Aqui, por exemplo, se formos falarmos dos municípios, há dias eu fiz um périplo para Cambunda e Catembo, penso eu, foi na sexta-feira passada. Ver as populações a subir montanhas nos bairros para procurarem água, convidou crianças a municípios sem água potável. E nós continuamos sempre a assistir a esse quadro. Penso eu, Malange, não sei se quantos municípios têm água potável. Além do município sede, se Kakuzo tem, Calandula não tem, Canganala não tem, quase todos os municípios não temos água potável. Portanto, os rios que temos, os recursos hídricos que temos, não sei se servem para quê. Neste quadro, muito agravante, e estamos muito mal. Quanto aos recursos de eletricidade, a energia em si, houve feira, penso eu que no mês passado, eu fiz questão de visitar a feira e entrei na Cangambo Ocidental, e é o Ministério, de facto, que administra essa feira em conjunto com o governo provincial e as administrações. E são as administrações que representaram a potencialidade que os municípios têm. E eu, no contato que tive com este representante das administrações, fui exatamente perguntando os produtos que eu via se realmente se produz nesses municípios. E disseram que sim. Mas então por que há fome? Porque as pessoas morrem de fome. E depois me dirigi, sobretudo, ao município de Kakuzo e Calandula, por ter um turismo muito forte. Vi aí que afinal não temos só uma queda, temos tantas quedas, que investindo nesse município daria muita coisa. Os recursos hídricos que temos no município de Calandula, o município não ficaria sem água potável. Mas não tem, nem já. Então, perguntei ao representante de Kakuzo, da administração de Kakuzo, sobre o funcionamento das barragens, a produção de eletricidade, exatamente. Fiquei muito impressionado ao me explicar que a região sul é totalmente abastecida com a eletricidade produzida pela barragem hidroelétrica de Capanda, Lauca. Todos os municípios, todas as províncias da região sul são abastecidas, não é, com eletricidade dessas barragens. E ele me confirmou que, sobretudo Kwanza Sul, todos os municípios estão eletrificados. E eu fiquei, de facto, quantos municípios tem Malange? 14. Dos 14, quantos municípios têm energia? Só são município sede de Malange, Kakuzo e um pouco Calandula. Isto não se justifica. E ele me dizia, não, senhor padre, o sul, o problema da energia não é conosco, não é com as barragens, é o problema do governo. O senhor padre, se quiser, façam essa pergunta ao governador, porque esse problema é o problema da distribuição. O sul investiu ou aceitou, recebeu energia porque tem capacidade de distribuição. Malange continua com déficit de energia porque não há política de distribuição.
Então esta culpa, este quesito, não é tanto das barragens que não querem fornecer, mas não tem como distribuir, então tiveram que devolver. Então, desta forma, é um direito que está a ser violado. Porque isto também seria o rendimento para a conta geral do Estado, porque somos consumidores, ao consumirmos um serviço que nos é administrado, não, teríamos, por exemplo, entradas, porque os cidadãos vão consumir a eletricidade, mas vão consumir a água, entra dinheiro no Estado, e com este dinheiro que o Estado poderia fazer manutenções de outras coisas, mas veja que só tem 3 municípios com energia e outros cidadãos. Portanto, os direitos em Malange continuam a serem violados de forma consciente. E também não podemos falar de desenvolvimento sem corrente sem energia elétrica, exatamente. Não é possível. As indústrias, para se fazerem presentes a nível da província, só vão se fazer presentes quando há corrente elétrica de melhor qualidade, de maior potência. Desta forma, nos ficam muitos direitos violados por faltar este serviço de eletricidade. Imagina quantos investidores poderiam vir para ir a estes municípios para investir. Ao investir, poderia empregar muitos jovens. Muita indústria poderia chegar e a transformação dos produtos que nesses municípios produzem. Eu falava quanto à visita da feira, os produtos que são produzidos nesses municípios, se tivesse eletricidade, água, os investidores poderiam trazer a indústria, transformação e depois desenvolvimento chegaria às populações e mesmo os hospitais funcionam com a eletricidade. O direito à informação nos é imputado nessas pessoas. Não assistem televisão, não escutam a rádio porque não há luz. Imagina, internet, hoje o mundo é global, o mundo da cibernética, né, das redes sociais. Estes nossos cidadãos não têm este direito. São muitos direitos que são violados só por causa de um serviço. Padre, vamos para o setor da saúde. Como é que o senhor padre olha o Ministério, os serviços da saúde, questões de atendimento ao cidadão, como é que eu direi, atendimento médico-medicamentoso também? Como é que o senhor padre vê a situação da saúde em Malange? O cidadão sente-se protegido? Eu penso que há um receio muito grande dos cidadãos de Malange ir, quando estão com alguma enfermidade, ir ao hospital. Têm medo de ir ao hospital. E muitos afirmam que quando se vai no hospital, não espera mais a pessoa regressar viva. Portanto, se há esta sensação, então já podemos nos interrogar o que é que está a faltar. E no périplo que nós sempre fazemos, nós, Comissão de Justiça e Paz, temos feito, mesmo que não nos abram as portas, porque sabe-se que nós fazemos espécie de monitoria social e procuramos não somente visitar, também constatamos as realidades. Podemos ter estruturas, infraestruturas, temos, mas nessas infraestruturas que nós temos, falta medicamentos, falta técnicos. Um caso concreto, para não ser assim como que estamos a disparar ao ar, quando um dos nossos sacerdotes ficou muito doente, Padre Brandão, o Hospital Geral acolheu. Luiz Brandão. Sim. Conceição Brandão. Sim, Conceição Brandão. Exatamente. O Hospital Geral acolheu e ficou lá internado, num estado muito, muito crítico. E o médico que esteve aí, penso que é russo, estava a acompanhar a evolução do reverendo Padre Brandão, mas com medicamentos e tudo mais. E precisava-se de um técnico de TAC. E aqui em Malange temos esse aparelho, TAC, para fazer o que acho pelo cérebro, a cabeça. Não havia técnico, mas o aparelho está aí. Então o que o médico sugeriu? Familiares, senhor padre, nós temos aqui o aparelho de TAC, mas não temos técnico. Nesse caso o técnico só tem que vir de Luanda. E procuramos, ele sugeriu que procurássemos serviços, não sei o que, ou evacuamos o paciente para Luanda, ou então
sugerir para entrar em contato com o diretor provincial de saúde, no sentido de que são eles que têm competência de comunicar-se com Luanda para qualquer técnico que se desloca de lá para cá, é ele que vai autorizar, é que tem que ter a anuência, é verdade, do governador e tudo mais. Fez-se essas diligências, chegou-se à conclusão porque o técnico não pode vir aqui. E tinha que se evacuar, não sei, tinha que se evacuar o paciente que estava com uma tensão muito alta, que era proibido, mas graças a Deus chegou muito bem, mesmo com a tensão muito alta, chegou a Luanda, mas o técnico não poderia vir aqui. Só para te dizer que quantos dos nossos irmãos morrem por não termos técnicos qualificados, por não termos pessoal médica bem, os técnicos que nós sempre debatemos que o que nós temos é só medicina geral, a formação é só para medicina geral, não na área de profissionalização, que se procuramos um ortopedista, um dentista, um neurologista, não temos isso aqui. Portanto, muita gente padece com enfermidades ou procura esse serviço em outros lugares porque nós não temos acesso a este serviço. Portanto, em termos gerais, há um esforço muito grande da parte do Executivo, todos nós constatamos. Se calhar de trazermos medicamentos, pode trazer medicamentos, mas há um outro fator que leva com que os hospitais não tenham medicamentos, as consultas não sejam, as populações não sejam bem atendidas, até serviços humanizados. Por quê? Os medicamentos que vêm para os hospitais, muitas vezes os hospitais públicos não têm medicamento. Esses medicamentos são retirados, desviados para outros setores privados, em que vais ao privado, no hospital só faz consulta, te dão tudo, o papel, não se escreve tudo aí, mas não há medicamento, te mostra onde você tem que ir comprar. Da mesma forma também constatamos quando alguém precisa de sangue, não é? Muitas vezes o hospital diz que não tem estoque e o candidato ou o paciente, ou o familiar do paciente é que tem que ir procurar quem é ou nos hospitais, nos centros privados. Mas as igrejas têm vindo fazer doações de sangue? Sim. Nós temos grupos, sobretudo a Pastoral Juvenil, na qual também fazemos parte, acompanhamos. Temos um grupo muito grande que é doador. E tem outros grupos também, mas nem sempre tem sangue no estoque. Há dias que nós comentávamos isso na Rádio Eclésia. Então é só para ver que há intenção, há essa talvez vontade do Estado melhorar o setor de saúde público, mas há muita coisa que não vai bem porque os medicamentos não param nos hospitais. As pessoas vão nos hospitais, é mesmo para morrer, muitas vezes não voltam mais. Daí que há medo das pessoas fugirem nos hospitais porque não tem serviços humanizados muitas vezes. E a fome, a desnutrição, que muitas vezes é um problema de desnutrição. Mas essa pessoa tem fome, a pobreza que está certamente a assolar as famílias contribui de forma insatisfatória para o agravamento do quadro ou até mesmo a ausência de serviços humanizados de saúde. Os centros médicos, os postos, não sei, essas horas se formos a um posto médico, vão te dizer que aqui não temos medicamentos, se calhar nem tem para paludismo. Então, é preocupante, há necessidade sempre de alertarmos de quem é de direito para, no sentido de protelar estes direitos, porque a saúde, de facto, não se compra, a saúde se deve prevenir, a saúde preventiva e não curativa. Senhor Padre, passemos para o Ministério da Educação, que é o fundamental. O senhor Padre estava a reclamar de especialistas na área da saúde. Como é que o senhor Padre olha o setor da educação a nível da província de Malanje? Olha, os problemas são transversais em Angola, em Malanje também. Nenhum setor, vamos dizer que aqui o governo estancou, e também nunca vai acontecer isso, que os problemas num setor acabem. Mas, no entanto, nós pensamos que, a nível do setor de saúde, eu tenho reconhecido que Malanje, pese embora com passos tímidos, cada vez mais está se tornando uma cidade universitária. Agora, esta qualidade que desejamos depende de cada um de nós que parte para estes estabelecimentos universitários.
e a qualidade dos professores que são recrutados. A nível do sistema geral, ainda há um déficit muito grande no sentido de que os professores não são, a primeira coisa, não são valorizados. Pagar mal um professor é destruir o futuro de uma nação, porque ele não vai se dedicar. Hoje assistimos professores que deslocam quilômetros grandes, não é? Mas o salário não compensa com o esforço. Numa situação em que estamos, na realidade, de impostos bem altíssimos, a inflação bem descontrolada, o custo de vida bem elevadíssimo em Angola, em Malães pior, a pobreza nas famílias aumentou, o despedimento das pessoas nos empregos também aumentou, e o professor é alguém que certamente nós vemos que é o último, parece na Lei Geral de Trabalho, que é menos considerado. E esses fatores, ainda que se construa muitas escolas com qualidade, mas se não valorizar o capital humano, quer dizer, acabaremos sempre por ficarmos com estruturas, mas sem aquilo que é o cerne. E nós vemos, em termos de educação em Malães, penso eu, mas estava a se falar com a Covid, mais de 40 mil crianças que ficaram fora do sistema de ensino. E cada vez mais se fala de que não temos professores, quer dizer, déficit de professores. E daí a necessidade de se fazer mais um concurso. Então, só para ver que no setor da educação, primeiro precisa-se de se valorizar o capital humano, os professores, depois equilibrar os salários, mesmo no setor de saúde, há uma disparidade tão grande, injustiça até, porque um expatriado ganhar mais, o dobro ou o triplo do que um nacional, e isto de facto desmoraliza o quadro nacional. Eu não sei qual é a balança de justiça que o Estado tem ao proceder desta forma, que um técnico, ainda que seja técnico, é verdade que nós não temos técnico, talvez o pressuposto é este, que um expatriado, o salário dele triplica, pode pagar 10 nacionais, não é? Não sei se é por questões de técnica que nós não temos, mas ainda assim o Estado tem que valorizar o quadro nacional, tem que promover o quadro nacional, e o setor de saúde, de educação precisa muito. Vemos na qualidade das escolas também que se está a construir, que nós, muitas vezes eu não chamo de escola, são salas de aulas. Uma escola sem campos de futebol, sem campos multiusos, para o desporto também faz parte da saúde. Uma sala de aula construída num sítio aí no Capim, que nem casa de banho tem, não é? Nem campos multiusos tem para os estudantes, porque a formação em si tem que ser integral. É daí que na Grécia, que quem fosse à academia, era mesmo uma formação integral, porque tanto o ginásio como a educação física fazem parte do componente para a saúde mental e espiritual. E notamos que mesmo nessas obras do PIM, estão a nos construir escolas que são salas de aulas sem todos esses serviços, e também sem pensar, se calhar, na qualidade dos professores recrutados. Então, todos esses fatores levam a termos um quadro, uma educação, pese embora a medida cada vez mais vem a crescer, mas ainda assim o governo, as instituições têm que fazer mais esforço. Senhor Padre, fugindo um pouquinho mesmo das instituições universitárias, passando para as instituições do ensino médio, descendo para o ensino até primário, como é que o senhor Padre olha as presenças dos responsáveis das instituições escolares? Os diretores são presentes, são conhecidos mesmo, se revêem pelos diretores das instituições escolares, será? De forma mais concisa, podemos dizer que em Angola, os que assumem cargos de direção, noto que há esta tendência de não serem líderes. Parece dizer-se mais
na dimensão de chefia. Portanto, chefia é aquele que coloca barreiras. Para se chegar ao diretor tem que escrever não sei quantas vezes para se tirar uma declaração, um certificado para possíveis atividades, por exemplo, concurso, continuação para os que querem continuar com estudos superiores. Para entrar na universidade tem que ter certificado a tempo e hora, o diretor tem que assinar. Nós aqui ainda não encaramos essas responsabilidades como liderança. Líder é aquele que instrui, deixa trabalhar, tem um adjunto, pode trabalhar na eventualidade dele não conseguir. Vemos na direção dessas pessoas como que diretores, chefias, não é? As chefias, quer dizer, ele vem quando quiser, assina os certificados quando quiser. Vamos ouvir já, assim que terminamos o ano, que muitos vão ter dificuldades, até podem mesmo ficar sem ir à universidade, sem matricular-se na universidade, porque o diretor fulano não assinou o certificado, porque a instituição não sei se deixou de perder o processo. Quer dizer, assim, coisa de gênero. E essas lideranças não agem em função de servir como servidores públicos, porque nós sabemos que todos estes servidores públicos, estatal, comunal, são nossos empregados, porque sem nós eles não podem trabalhar. E o dinheiro que sempre, de facto, os cargos que ostentam, o dinheiro que ganham é do povo angolano. Então, eu começo a ver ainda que há muita burocracia, há muita mania de chefia, em que o diretor não entra em contato com seus estudantes. Eu tenho um exemplo muito concreto de um diretor que nunca vou esquecer, da escola Oswaldo Serra Vandone. Me esqueço agora do nome dele, que num convite que eu tive e participei daquela conferência, que penso eu em companhia com a JMP lá que organizou, e fui convidado como responsável da Comissão de Justiça e Paz dos Direitos Humanos. O diretor parecia ser mais amigo dos estudantes todos, e chamava o nome assim com muita proximidade, com muita intimidade, muito animado. Saí, nunca vi um diretor como aquele. Eu penso que um diretor poderia ser, os diretores das escolas poderiam ser como aqueles, que ele também exercitava matemática com seus estudantes. Demonstra aos visitantes, minha cara estudante, demonstre, assim com muita naturalidade. E eu via a proximidade que os estudantes tinham com o diretor naquela hora. Não era um improviso, era mesmo o diretor muito próximo. E depois, como de facto estuda lá alguém que faz parte da família, me contou que aquele diretor é muito querido porque ele passa, quer saber porque o aluno não está triste na sala. Então, eu penso que seria assim. Mas hoje vamos encontrar os nossos diretores das escolas, não sei o quê. São mais chefes do que outra coisa. E isso impede a aproximação dos próprios estudantes, até mesmo dos professores. Diretores que são inimigos dos professores, porque ele pensa que o professor não pode lhe aproximar de qualquer maneira, tem que escrever, tem que fazer aquela formalidade que até nem é formalidade, se torna-se informalidade, porque quando a burocracia é demais e a maneira de chefia é demais, torna-se um sistema burocrático e informal. E muitas vezes as nossas instituições, não por culpa do governo, mas por caprichos de quem é indigitado para estes ofícios, muitas vezes coloca até em risco o próprio Estado. E temos esse registro numa invenção, quase na maioria dessas escolas, se fizermos visitas, não vamos encontrar nenhum diretor assim no gabinete, porque está que vai te receber. Onde estão não sabemos, mas no entanto ganham mais até que um professor que se mata todos os dias, 6 horas já está na escola. Senhor Padre, o que é que deve estar em causa? Os diretores que às vezes os professores e até mesmo os estudantes não se revêem com este diretor, mas ao mesmo tempo os mesmos continuam. Será que como é que eles chegam aí no cargo de direção? Olha, nós em Angola, o sistema político que vigora em Angola dá proteção, dá conforto a estas falcatruas, porque
Para se ser diretor, o diretor de uma escola é cargo político, tirando os privados. Mas hoje até nos privados estão a infiltrar-se. Para se ser diretor, tens que ser do partido. É cargo de direção. E, portanto, é o partido que nomeia os diretores. Então, se é o partido que me nomeou, eu não tenho nenhum compromisso com o cidadão, não tenho compromisso com os meus colaboradores. Né? Cumpra quem tiver juízo, assim que eles dizem, diante de mim que sou chefe. Né? Cumpra quem tem juízo e desobedeça quem não tem juízo. E o fim é trágico. Portanto, eu penso que se nós ultrapassarmos isto, que as direções das escolas, tantos outros cargos, não sejam cargos políticos, teremos de facto servidores, uns diretores muito mais humanos, muito mais próximos do que propriamente hoje o que assistimos. Passemos um pouquinho para as reflexões de natureza cívica, ou seja, gostaríamos que o senhor padre pudesse nos apresentar uma reflexão sobre as liberdades cívicas, até mesmo do pendor religioso ou da imprensa. Ou seja, como é que o senhor padre vê a arena provincial de Malanje em termos de liberdade de expressão, liberdade de manifestação em Malanje, por exemplo? Que análise nos pode fazer sobre este fenômeno? Olha, o contexto em que vivemos, sobretudo em Malanje, não foge a regra, há uma tendência de usurpar, sobretudo o poder político, usurpar ou então adormecer outras áreas que poderiam ajudar muito bem o exercício da cidadania, uma vez que todos nós, segundo a Constituição da República, no artigo 11º, que todo cidadão deve participar, deve ter esta vida ativa, de participação na vida ativa do país, porque somos nós que, por meio do voto, não é, elegemos estes gestores, estes políticos. Mas é pena que o poder popular, não é, ao ser indigitado por um que nós escolhemos, de facto, este um torna-se como que o que mais controla outras áreas do saber. E é assim que, em termos dos direitos e liberdades fundamentais em Malanje, tanto a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião, a liberdade física, ainda estamos distantes. Por exemplo, eu não consigo perceber um sistema judicial que primeiro detém a pessoa, depois é investigar. Nos países desenvolvidos, ou que entenderam que são mesmo democráticos, antes de me deter, primeiro tem que investigar. Investigar e depois mandar mandato de captura. Eu tenho que ir, que estou detido com mandato de captura, e o motivo de mandato de captura. Fora disto, não posso ser detido e torturado de qualquer das formas. Mas nós vemos que muitos cidadãos, primeiro só porque esteve na rua, também se participou, ou então esteve no local onde ocorreu um incidente, aquele que cair nas mãos das autoridades é aquele que levam, primeiro lhe prende, depois lhe metem preso, uma semana, 10 dias só assim que querem ouvir o que fez, e depois os investigadores, o Ministério Público, ao averiguar o caso, chega à conclusão de que não foi ele que cometeu o crime. E como fica aquela pessoa? E tem dito que é preferível um ladrão solto do que um inocente na cadeia. Porque ninguém consegue retribuir o tempo perdido de alguém que ficou, por exemplo, uns 10 dias preso por um crime não cometido. Então é preferível sempre um criminoso solto, porque não se tem certeza, do que um inocente preso. Neste setor, nesta situação, nós ainda não estamos bem. E vamos ver quais são os que estão presos nas nossas unidades penitenciárias. Não são os que saquearam o país, não são os que
que praticaram a corrupção, o branqueamento de capitais. Aqui mesmo na comarca não tem tantos. São os que desconfiaram que roubou botija, culpam que não sei fez o quê, porque roubou uma galinha. Estão lá 10 anos, 14 anos. Mas estão onde os maiores corruptos. Portanto, há uma injustiça tal, desigualdade, quando se refere aos direitos de justiça e de igualdade para todos. No âmbito religioso, eu tenho dito que a Covid-19 está a servir de esconderijo para escoartar, né, as liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos. Até hoje, o Estado angolano, nós sabemos que essa Covid-19, não sei se é uma Covid que só atua na igreja. As crianças já se liberou, podem ir à escola, podem brincar até sem máscara com as outras, mas não podem ainda ir à igreja. Na escola pode aglomerar-se na escola, mas na rua não se pode ficar mais de 10 pessoas. E na escola? Disse que também estamos no tempo da pandemia, 5 pessoas na via pública, ou 10 ou 15. Mas então, as atividades dos partidos políticos. Os políticos são anti-Covid, que promovem atividades partidárias de campanhas eleitorais com massa de militantes. Aqui em Malans houve todas as ruas abarrotadas, sem máscaras. Portanto, eu começo a ver que há tendência de suprimir, né, limitar, suspender os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. E, no quadro dos direitos e liberdades fundamentais, os direitos e liberdades fundamentais são de aplicação imediata, não precisa de uma autorização. Por exemplo, a necessidade de respirar é uma necessidade imediata. Não é o Estado porque vamos assustar daqui a pouco que ninguém deve respirar. Então, essas são liberdades imediatas, direitos imediatos. Por exemplo, me deslocar daqui até a Sé Catedral, é verdade que pode restringir essa liberdade, mas é uma liberdade imediata, que não carece de autorização do governador ou de quem que seja, dos tribunais, dizer que o Padre Dionísio do Sagrado que está agora pode sair, pode passar na estrada para ir à Machine. Não, essa é liberdade imediata. Mas nós estamos a ver que nessa era, a Covid está a servir como que um aproveitamento para suspender, delimitar e até mesmo anular os direitos e liberdades fundamentais. E isto provoca distúrbios sociais, provoca certamente as desordens sociais e não só também vai provocar este sufoco. Será que é uma questão de saudosismo ou comunismo? Quando se ofusca o direito à religião, será que ali estaríamos a olhar aquilo que é a visão ideológica do partido no poder, que historicamente reprimia os direitos religiosos? Isso sem dúvida, porque no seu matriz foi mesmo declarado publicamente, isso não é uma opinião do padre, de um alto mandatário do partido, a dizer que daqui a 50 anos a religião seria algo do passado, portanto não poderia existir. Já percebemos que é um partido com matriz comunista, social, não é? Onde os valores absolutos, transcendentes, não dizem nada. É uma filosofia utilitarista, corrente utilitarista. É válido, é útil, é necessário, importante, aquilo que produz, aquilo que dá. Tanto a religião, como nos ficou bem claro com aquela máxima de Carlos Marx, que é o ópio do povo, e com base no comunismo. De facto, o partido que governa o nosso país não é muito simpático à religião, porque foi a religião que despertou os cidadãos para a libertação nacional, a luta armada. Foi a igreja que suscitou nos seus líderes a capacidade crítica, a capacidade de lutar pela independência, conquistar a liberdade. Foi a igreja, por sua vez, o cônego Manuel das Neves, que nós conhecemos muito bem, outros sacerdotes, outros pastores, que estiveram na origem da mudança da mentalidade e da atitude. E hoje,
o partido que governa de facto tem medo de algum posicionamento da igreja no despertar, sobretudo quando se fala, nós que trabalhamos na Comissão de Justiça e Paz somos muito mal conotados como aqueles que são opositores, são da oposição, enquanto nós estamos a ajudar que uma democracia, um Estado democrático de direito não pode existir sem a liberdade e direitos fundamentais, sem exercício da cidadania, porque os cidadãos participam na vida ativa política do país. Se me chamas para votar, para te constituir um gestor, também tenho esta autorização para dizer como se deve fazer. Então, desta forma, há esta tendência, de facto, de ofuscar e tornar, se calhar, os cidadãos mais ateus, não é? Essa mentalidade de tornar os cidadãos mais ateus, tirando a religião. Senhor Padre, como é que olha a relação entre os partidos na província de Malange? Tem registrado alguns atos de intolerância religiosa, intolerância política? Olha, a intolerância política não é só de ferimentos físicos, até ou mortes, que nunca podemos pensar nisto. Existe intolerância verbal. E ainda notamos, né, no seio de alguns partidos, que cometem intolerância verbal. No seu discurso, né, ofende, são expressões que suscitam violência, ódio, perseguição. Então, a esses pronunciamentos nós condenamos, porque Angola é um Estado democrático de direito. Então, onde há democracia tem que haver esta diferença, este pluralismo, né? Onde há democracia tem que haver esta liberdade de expressão. Pois, embora no dizer do Papa Francisco diz que a liberdade de expressão não significa dizer faltar respeito ou ofender o outro, mas de facto não há registro de intolerância física mortal e de acidentes entre os partidos. Na nossa província, graças a Deus, aqui começa a haver sinônimo de maturidade, de responsabilidade, mas existe intolerância verbal. E isso é que nós chamamos a atenção, sobretudo nos tempos em que nos aproximamos das campanhas, das eleições, para que os partidos políticos sediados em Malange possam trabalhar, façam as suas campanhas, façam as suas propagandas, trabalhem, mas nunca recorrer à intolerância física, à intolerância verbal que eu estou aqui a dizer que temos acompanhado, para que construamos uma província, de facto, com base, assente nos valores democráticos, de pluralidade e de diferença, né? Porque a diferença faz o mundo. Senhor Padre, como é que já no âmbito da liberdade de imprensa, como é que o senhor Padre olha o papel da Rádio Malange? A atuação da Rádio Malange. Todos os órgãos estatais têm este problema. Em nenhum país vai encontrar que o órgão estatal vinculado ao governo poderá se opor ao programa do governo. Não. Vai sempre dizer a favor. Mas nós temos que saber em que estado nós estamos. Quando se defende que estamos no Estado Democrático de Direito, temos que saber o que é um Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito, temos que saber que é um Estado constitucionalmente consagrado, que há uma Constituição. A norma é a Constituição, na qual todos os atos estatais, administrativos das entidades particulares singulares devem submeter-se à Constituição. E a rádio é a empresa pública. E se a empresa pública sobrevive da nossa contribuição, do nosso dinheiro, o dinheiro que esse órgão beneficia é nosso. E, portanto, todo o serviço que as empresas públicas devem prestar, até mesmo as privadas, são privadas, mas prestam serviços públicos, dando mais uma empresa pública, que é a Rádio Malange, por ser empresa pública, porque presta serviço público,
aos contribuintes que somos nós, deveria prestar um serviço desejável que ofereça, né, ofereça o exercício à cidadania, aos direitos humanos, à justiça e à paz, às desigualdades, mostrar mesmo as realidades que a nossa província tem, e sobretudo nesse momento em que dá fome, as realidades que certamente o governo não faz. Os programas desmentir, não é? Passar até isenção na informalidade, na informação, informar com isenção e com transparência, mas nós sabemos que em Angola, porque temos um partido que controla tudo, as empresas públicas são também, não estão submetidas à Constituição, aquilo que a norma ou a Constituição diz sobre a imprensa. Então, a própria Constituição se submete à autoridade do partido. É isso que eu estou a te dizer, que nós estamos num Estado-partido ou partido-Estado. Os países que têm partido-Estado ou Estado-partido, tudo não está submetido à Constituição, está submetido ao partido. Até o próprio Estado também está submetido às orientações do partido. Daí que nós vemos uma questão formal. Exatamente, a Constituição é uma questão formal. A Constituição está certa, mas não se pratica. Porque se praticasse o que está na Constituição, Angola seria uma nação de prosperidade e de desenvolvimento. E estamos neste momento, como estamos, deveu-se à rejeição, né, à submissão à Constituição, e submetemos a Constituição aos partidos políticos. Desta forma, nenhuma empresa, quer seja privada, quer seja de entidades singulares, estará ao serviço propriamente para um pluralismo, para um exercício à cidadania e tudo mais. Estaremos sempre, não é, a passos como nós estamos. Daí que vamos ver que nem todo o serviço prestado pelas empresas públicas nos satisfaz, porque estão a serviço de uma máquina partidária, e esta máquina não possibilita, não deixa que os seus feitos, os seus dizeres possam ser conhecidos, para não sofrer a crítica, e já sabemos a crítica nesse país é o crime. Pode ser considerado um crítico, é considerado como terrorista, não é? E nós somos conotados desta forma. Terrorista. Senhor Padre, desculpe, olhando ainda a questão da liberdade da imprensa, como é que o Senhor Padre olha o papel da Rádio Eclésia em Malange? Tem estado em prol dos mais fracos? O próprio auditor malangino considera a Rádio Eclésia como a rádio do povo de Deus. Na sua linha editorial, tem como missão proclamar o Evangelho até os confins da terra. É apenas que a Rádio Eclésia encontra uma limitação. Ainda não temos antenas repetidoras em todos os municípios, para que possa levar a palavra de Deus a todos os cantos. Mas ainda assim, a Rádio Eclésia vem promover esta pluralidade que não existia. Vem promover este exercício à cidadania, a defesa aos direitos humanos, aos direitos e liberdades fundamentais. Vem promover o contraditório que não existia. Portanto, é a Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia vem também mostrar que afinal existe o outro lado da verdade, não é? Eu tenho, para responder bem esta questão, há uma pequena história que eu sempre gosto de contar. A verdade e a mentira eram duas amigas bem queridas. E todo mundo sabe o que é mentira, quem é a mentira, e todo mundo sabe quem é a verdade. Nesse contexto, comparando a imprensa pública e a privada, podemos dizer que são amigas, a verdade e a mentira. Então, aconteceu um dia que a mentira queria convencer para corromper a verdade. Pôs-se ao sol, aquecer-se ao sol,
E depois exclamou: oh, amiga verdade, hoje o sol está bem abrasador, não quero experimentar? E a verdade disse: é verdade. Foi para lá e era mesmo verdade. Afinal, a mentira também pode falar-lhe a verdade. E ficaram a aquecer-se. E a mentira tramou: mas o que é que eu posso fazer daqui em diante? Inventou uma outra história. Foi até ao poço, meteu a mão no poço, água tão fresca. E exclamou: oh, amiga verdade, hoje o dia como está tão abrasador, a água está bem fresca, fresquinha. A verdade viu: mas o que é que está a insinuar esta senhora? E foi para lá, meteu a mão, de fato a água estava bem fria, bem fresca para se mergulhar. A verdade ficou: afinal, mas se é mentira, como é que está a falar verdade? Então, a mentira criou umas outras astúcia. Que tal? Vamos tomar banho, com uma aldeia um pouco distante. É melhor tomarmos banho aqui, porque o calor também é demais. O que é que acha a verdade? A verdade olhou para a mentira. Isso aqui está a armar alguma coisa. E de facto a verdade aceitou. E como não se toma banho com a roupa, tiveram que tirar a roupa, de facto. E puseram a roupa para fora. Entraram as duas num poço a tomar banho. Depois a mentira viu que de facto a outra estava no fundo da água, a verdade, e a mentira saiu fora do poço, não é? Pegou nos casacos da verdade. Quer dizer, quem vê a roupa da verdade já sabe que aquela é a verdade que está a vir aí. Deixou as suas roupas de mentira, deixou. Ao vestir-se a roupa da verdade, onde passava, todo mundo via: é verdade, mentira vestida da verdade. E em todo mundo onde passou a mentira vestida de verdade, as pessoas gostam, adoram a mentira vestida de verdade, ou então dizer meia verdade, né? Ou então mesmo não verdade. Gostam da mentira, mesmo que é dita para sujar o nome de alguém. Então, todo mundo acreditou na falsa aparência da mentira. Até hoje, todo mundo se conforma com a mentira. Se quer ser amigo de alguém, e até mesmo do partido, seja mentiroso. E a verdade, quando saiu do poço, viu: epa, minha roupa, mentira vestiu. O que é que eu faço? Visto a roupa da mentira ou não? A mesma pergunta podia colocar ao senhor jornalista, se fosse na tua vez. Vestiria a roupa, os casacos da mentira, ou irias nu no bairro? Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Penso que a mentira não nos dignifica. Não nos dignifica. Sim. E nesta senda, eu tinha participado dia 8 de maio deste ano. Participei nos debates habituais da Mosaico, na estalagem. O tema sobre liberdade, o tema foi a respeito da liberdade de imprensa em Angola, os seus desafios em Angola. E Coco Mukuta foi o preletor desta mesma abordagem. E há uma das participantes que dizia que o que seria o quarto poder, neste caso falando dos órgãos de comunicação sociais, hoje se torna o quarto do poder. Para dizer que a verdade nos liberta. Sim, aquilo que o senhor padre estava a se pronunciar, praticamente a imprensa pública está mais a favor do partido do que outra coisa. Mas, sim. E termino para dizer que a verdade não aceitou vestir com os casacos da mentira. Ela preferiu ser uma verdade nua e crua. E a verdade nua e crua incomoda. Por isso Jesus morreu por falar a verdade nua e crua. E as pessoas que seguem esta linha de moral, de ética, de construir uma sociedade com base na verdade, porque as novas gerações só têm medo que o Angola nunca mudará, porque o sistema político implantado em Angola
com os órgãos de comunicação que sustentam a mentira, teremos sempre gerações formatadas assim, a mentir. E isso é difícil mudar o país. O perigo só está aí. Como vamos começar a mudar o país? A partir da imprensa, a partir da educação, porque mesmo educação também é história de mentira que nós aprendemos. Que hoje estamos a descobrir que afinal é mentira. Tudo é comunicação, a imprensa, até os livros é imprensa. E a verdade preferiu ir mesmo assim, nua e crua, e as pessoas quando viram não acreditaram nela. São poucas. Portanto, conclusão desta pequena história, a Rádio Eclésia é este órgão que aos olhos do mundo não promove, parece que comovida alguém, não, a Rádio Eclésia é contra, não sei o que, não. A Rádio Eclésia é a rádio da verdade, é a rádio que promove a cidadania, é a rádio que promove a justiça social. Quem se dedica a trabalhar para essas coisas, ao lado dos mais fracos, não pode ser mentiroso. Portanto, é daí que nós vemos que a Rádio Eclésia, de facto, veio trazer um outro lado. Penso eu, quem sai a ganhar, quem está a sair a ganhar é o governo, porque está a ter cidadãos formados. Ao serem formados, vão ser críticos, não críticos destrutivos, mas críticos construtivos, porque vão ser cidadãos que vão contribuir para a província e para o país. Só uma observação. O senhor padre, quando participa nos programas debates radiofónicos da Eclésia, alguma vez sentiu-se, como é que eu direi, intimidado? Sim. Muitas vezes. Penso eu já 4 vezes. Me danificaram o carro por 2 vezes. O vidro quebrado, estacionado num sítio qualquer, quebraram. E depois estacionei mais outra vez, encontrei meu carro aberto, vandalizado, os documentos carta de condução foi, bilhete de identidade também foi, outros documentos aí foram, e deixaram alguns rastros que indicam que são pessoas que se dedicam ao serviço de contra-inteligência, assim, e eu não tive receio de falar mesmo assim na rádio, né? E aconteceu uma coisa que também fiquei, alguma presença de pessoas que tentam intimidar, né? Mas eu sei o que estou a fazer e estou seguro que quem defende, por exemplo, os princípios éticos, morais, de liberdade, de justiça e paz, direitos humanos, estamos aqui simplesmente para promover, formar. É assim que a minha participação, por exemplo, no Comitê Provincial também tem sido desta forma, contribuir para o governo, que eu louvo muito porque o governo provincial conseguiu, através do Comitê dos Direitos Humanos, instalar todos os comitês em todos os municípios, que eu louvo. Agora falta essa funcionalidade, falta esta atuação, porque se esses comitês funcionar, na verdade, Malange, em termos de direitos humanos, vamos sair no quadro em que nos encontramos. Mas só para dizer que nós não nos deixarão de nos intimidar, porque a nossa opinião, perdão, tanto na rádio, nos debates, não é? Muitas vezes o que dissemos, que é mesmo verdade e tem que se dizer mesmo, para que o Angola conheça, Malange conheça também uma abertura, porque em termos de comunicação social, dos direitos humanos, de justiça social, Malange, estamos mal. Essa abertura precisa-se, não para derrubar o poder constituinte, mas é que o governo, o partido que governa, deve saber que Malange também são povo, não é? São povo deste país e merecem também viver bem, viver com dignidade, porque não se concebe uma província que, em todo o historial do país, lutou para a independência, participou na luta armada, início da luta armada, participou em todo o processo político, ainda é fiel ao MPLA, vota 0 contra 5-0, mas o povo é submetido a condições infra-humanas, sem estradas, sem água potável, energia, 2 barragens estão mesmo aqui em Malange, mas a população de Malange não beneficia, justiça social estamos mal, desigualdades bem acentuadas,
e a província cada vez mais no subdesenvolvimento. É isso que nós procuramos fazer para que alertar o Estado, o governo provincial, no sentido de trabalhar para o povo. Mas a Igreja tem vindo a dar uma palavra a nível do governo provincial? Sim. Denunciando, tem apresentado casos de injustiças sociais e a Igreja tem dado alguma recomendação ao governo provincial? Sim, o governo, a Igreja Católica, em todo o mundo é parceira do Estado, onde quer que se encontre. E em Malange, exatamente, o atual governador é alguém que considera muito os líderes religiosos. Ele convoca sempre. E tem sempre a contribuição da Igreja Católica, sobretudo na pessoa do bispo, do senhor arcebispo. Agora aqui estamos sem bispo, claro. Mas nunca faltamos em nenhum encontro convocado pelo Sua Excelência, senhor governador, no sentido de receber as contribuições da Igreja ou as denúncias ou algumas críticas que possam ser construtivas. E eu adianto, eu tenho sido que o bispo me indicou para participar nos encontros de auscultação das comunidades da província de Malange, onde tenho estado, no governo, onde apresenta o programa de governação, o orçamento, os problemas sociais, políticos, econômicos da província. Quando podemos, que nos querem escutar, passamos as nossas contribuições. Agora não sei se tem levado à prática ou não. Nos encontros da auscultação das comunidades da administração municipal também temos estado. E assim que também no Comitê Provincial dos Direitos Humanos também temos estado. Então, nossa contribuição, nossa presença, quanto nesta província, é muito, muito forte. Resta saber se o governo considera ou não. Mas se não considera, então não pode dizer que a Igreja Católica só critica, ou então o padre só critica. Não, nós temos estado ajudando, opinando, mesmo com o seu governador. Senhor padre, como é que vê a situação do registro civil em Malange? Tratamento de bilhete de identidade, o nascimento, como é que é o registro do nascimento? Do nascimento, sim. Como é que o senhor padre vê os serviços públicos nesse sentido? Olha, ainda estamos com déficit porque, apesar de haver esta iniciativa do governo, há um registro aí gratuito que está a passar. E a partir do Ministério, Sua Excelência, Sr. Ministro Francisco de Queiroz, convidou a Comissão Episcopal de Justiça e Paz a nível do país, para participarmos no processo de registro, de massificação de registro e distribuição de bilhete de identidade. E nós aqui em Malange, nós fizemos também, que é a nível nacional, a Comissão de Justiça e Trabalho. Eu pessoalmente trabalho com Sua Excelência, Senhor Vitorino Domingos, que é o coordenador a nível provincial dos Direitos Humanos e Justiça do governo, para este processo. E numa primeira fase, eu tenho listas aqui, até poderia procurar, né? Tenho aqui, da contribuição que nós fizemos, porque o Ministério nos pediu, recebemos documentos do senhor Ministro, eu recebi, tenho aqui, e formei no pedido, o Ministro pediu que nós, a Igreja Católica, na pessoa da Comissão de Justiça e Paz, representada em todas as dioceses de Angola e em todas as províncias, que tivéssemos que recrutar jovens que podem ser da Comissão de Justiça e Paz, escuteiros, que têm experiência de trabalho, para ajudar o governo, brigadista, formar brigadista. E nós recrutamos mais de 200 jovens para ajudar o governo no registro a todos os municípios. E tiveram formação aí nos bombeiros. Pensou nos meses de março, uma coisa assim, do ano passado. Okay. Ano passado. Alguns não passaram para a segunda fase, não sei qual é o método que usaram. Outros passaram para a segunda fase. Daí, até hoje, o governo dispensou, que por causa da Covid paramos. Até hoje, nunca mais foi solicitado se os jovens continuam na maior registro. Nós sabemos que continuam. Sim. Retiraram exatamente o apoio da Igreja Católica, não é? Sem nos dizer mais nenhuma coisa até hoje. Então, num processo desse que o ministro nos envolveu, e nós recrutamos jovens experientes, não sei se de facto, como se calhar há orçamento, pensaram que nós podíamos exigir dinheiro, mas nós somos pessoas que trabalhamos para o bem do país, para o bem dos cidadãos. Disponibilizamos para participar nesse processo com 200 e tal jovens, e ainda para recrutar mais todos
os agrupamentos de escuteiros. Nós já sabemos que escuteiros nesse país são jovens que trabalham. A nível do Comitê Provincial dos Direitos Humanos, da pessoa do coordenador, até hoje nunca mais voltou a solicitar se os jovens voltam ou não. E eu, de facto, fico muito triste em ver que aqui mesmo, perto da nossa província, penso que nesse lado da Carreira, ou desses bairros, em Malá em geral, né, que há mais não se sabe quantas crianças, pessoas sem registro, sem bilhete. Eu pessoalmente que te falo, quer dizer, até dá preguiça passar, né, nesses lugares, porque você vai hoje, não, amanhã, vai hoje, desde que meu bilhete foi extraído no carro, outros documentos, ainda não consegui, porque vai lá, porque não, amanhã, vai lá amanhã, e fiquei cansado. Ainda temos um déficit, mas há este registro que está a se passar, mas a atribuição de registro e bilhete é um direito inalienável, que não se pode adiar, porque nós somos cidadãos a partir do bilhete de identidade, outros documentos também que nos dá este vínculo jurídico que temos, é verdade, mas a cidadania se ganha com este vínculo a partir do bilhete de identidade e outros registros, que o Estado cada vez mais começa a mostrar a incompetência de atribuir bilhete aos seus cidadãos. Que nós pensamos que, assim como se faz com os cartões eleitorais, né, que se dá na mesma hora, não sei o que todos têm, porque o bilhete não podem dar? Sim. Não pode dar bilhete. Poderia ser da mesma forma como se acontece com os cartões eleitorais. Vamos ver, assim que as eleições vêm, todos nós, até os que não têm bilhete, vão ter cartões, mas bilhete e registro não. Portanto, um Estado que nega esse direito aos seus cidadãos não é Estado democrático de direito, né? Falta alguma coisa. Senhor Padre, quase a terminar a nossa comunicação, gostaríamos de ouvir o Senhor Padre como é que vai a relação da comissão que dirige Justiça e Paz com as outras associações, as outras instituições da sociedade civil. Como é que vai a relação? Bem, a nossa relação aqui a nível de Malange, nós somos uma comissão que começou a ganhar corpo a partir de 2017 e 2019, mas por causa da Covid não conseguimos ainda nos implantar. Estamos presentes em todas as paróquias. Ao estar presentes, temos atuado na linha social, nas denúncias, promoção dos direitos humanos, formação e de justiça social, paz. Com outras instituições, temos, por exemplo, com o Comitê Provincial dos Direitos Humanos, que trabalhamos sempre juntos, e estamos também com saúde. Sim, mas não tem assim outras organizações da sociedade civil? Da sociedade civil. Sim. Nós estamos para de facto fazermos esta diplomacia por causa da Covid. Ano 2020 ficou como ano em que podíamos estabelecer estas relações diplomáticas, cooperação, mas ficamos quase de Covid, não conseguimos estabelecer essas pontes. Okay. Agora, este ano ficou de facto para entramos neste esquisito e ainda não executamos a segunda parte do programa. Penso que poderemos entrar. Trabalhamos com a ADRA, FAS, e temos aqui o SICA também, e temos outra ONG, Cruz Vermelha, e penso que essas organizações vamos trabalhar junto, mas estamos com Caritas também, estamos, exatamente. Senhor Padre, o Senhor Padre inicialmente na nossa comunicação dizia que enquanto jovem a dar os primeiros passos, antes mesmo de exercer esta função, este papel que exerce a nível da Comissão Justiça e Paz, já era um pró aos direitos humanos, direitos civis. O que falar sobre a questão, porque historicamente entende-se que a Igreja também foi
não sei se ainda diríamos que mas historicamente entende-se que a Igreja também foi violadora dos direitos humanos. Qual é a palavra que o senhor padre tem a respeito da violação dos direitos humanos a nível da Igreja? Há casos, por exemplo, de pedofilia? Nós sabemos que a Igreja como instituição no mundo, ela foi fundada por Jesus Cristo, ao chamar os 12 apóstolos para fazerem parte desta igreja que até hoje é guiada pelos bispos, pelo Papa e pelos sacerdotes, pelos fiéis. Ela em si, só como instituição, é isenta de qualquer erro, enquanto instituição querida por Deus, porque o seu fundador é santo, sim, a quis, para continuar a missão de evangelizar e dignificar a dignidade da pessoa humana. A Igreja, sim, a doutrina social da Igreja, vai dizer que a Igreja é santa e pecadora. Pecadora, exatamente. Nós temos aqui o documento Doutrina Social da Igreja, o documento que a Justiça e Paz se apega. Temos também a Bíblia, a Sagrada Escritura. A doutrina social da Igreja surge como luz com a Bíblia, não é? A Palavra de Deus, através dos profetas dedicados à área social. Oséias e outros, crítica social, com os ricos, com os reis de Israel que se fizeram poderosos e começaram a castigar o povo. E por aí nasce a doutrina social da Igreja, através dos profetas da crítica social, com poder temporal. Então, desde aí temos. E depois, o último documento que nós temos, que nos apegamos, como Comissão de Justiça e Paz, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é esta carta, que todos os Estados ratificaram, Angola também em parte. E temos também as encíclicas sociais dos Papas, sobretudo João Paulo II, que nasce com a Comissão de Justiça e Paz, nasce com a intenção do Vaticano II, com Paulo VI. Temos as cartas sociais, as encíclicas sociais, por exemplo, a Laudato Si, a Rerum Novarum, que são documentos que os Papas dirigiram à sociedade para uma boa convivência pacífica e com justiça. E daí, como eu dizia, como instituição, santa e pecadora. Santa porque Jesus é santo, nunca pecou, nunca quis fundar uma igreja pecadora. Pecadora porque no meio da própria igreja há homens, e estes homens não são anjos. Enquanto vivem na carne, satisfazem as necessidades da carne. E muitas vezes, na satisfação para os desejos da carne, leva os homens a pecar, a lutar entre si. E como instituição, a Igreja até hoje é a reserva moral do mundo. E muitas vezes as ideologias políticas que surgiram no mundo, tanto comunismo, socialismo, capitalismo, não sei o quê, não puseram no centro o homem. A Igreja sempre se levantou contra os sistemas que vão contra o trabalho forçado, né? A não remuneração justa para as pessoas, não trabalho digno. A Igreja sempre revoltou contra esses direitos. Pese embora num passado não muito longe, a Igreja terá também cometido os erros. Mas isso que eu estou a dizer, que na linha da humanidade, os homens, onde estão, há sempre estas coisas. A Igreja, como também instituição, como homens, os homens pecaram de facto. E daí recorremos ao pecado de Adão e Eva, que com o pecado de Adão e Eva todo homem pecou. Mas com a redenção de Cristo, que morreu e ressuscitou, reconciliou os homens para com Deus e os homens entre si. Portanto, o pecado é da dimensão humana, não da dimensão divina. Nós, enquanto homens, vamos assistir que Padre Dionísio, enquanto padre da Igreja Católica, não é? Primeiro temos que analisar esse sujeito que é Dionísio, e este Dionísio é padre. Mas para fazermos uma análise entre a instituição
e o tal Dionísio, tem que haver uma separação. Esse é um padre da Igreja Católica que cometeu pedofilia, não é a Igreja em si, o corpo, não é? Como nós também analisamos noutras vertentes. Agora, sobre esta questão, nós temos de facto que a Igreja se deparou com muitos problemas sociais, políticos e religiosos. E um dos problemas que a Igreja conseguiu muito bem combater é o tráfico a escravos, a liberdade dos povos, sobretudo a liberdade religiosa. Antes da Idade Média, ou mesmo na Idade Média, o homem era um simples, que antes da Idade Média, na Idade Antiga, o homem era um simples produto, não era respeitado como tal. Depois da Idade Média, depois do nascimento de Cristo, com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, trazem a pessoa humana como a imagem Dei, a imagem de Deus deve ser respeitada. A pessoa humana deve ser respeitada nos seus direitos e liberdades fundamentais. É aí que nós vemos que todas as constituições buscaram os direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana. Porque antes de Cristo, o homem era uma coisa, república, uma coisa da república. Depois de Cristo, o homem passa a ser o centro. A imagem Dei, o homem que é o promotor de tudo, quer dizer, é ele que deve ser respeitado. Isso quem trouxe é Cristo. Por isso, exaltou, defendeu os pobres, defendeu os desamparados, marginalizados, e até hoje a missão da Igreja continua a ser esta. Agora, no seu seio, de facto, existem pessoas que muitas dessas pessoas foram para desestabilizar, desestruturar a moral da Igreja. Como a Igreja defende o celibato como um valor para a possibilidade, como um valor defendido por Cristo, porque Cristo não teve mulher, nem os apóstolos. Os sistemas vários no mundo que queriam derrubar a Igreja, pensando que é só dos homens, que afinal a Igreja é conduzida pelo Espírito Santo, o Papa pode morrer, vai vir outro, o Padre Dionísio pode morrer, vem outro, e a Igreja continua pela direção do Espírito Santo. Muitos sistemas políticos que quiseram desestabilizar a Igreja, porque vai contra o casamento homossexual, vai contra os valores, os contravalores, se infiltraram muitas máfias na Igreja. Uns foram com pretexto homossexuais, entraram na Igreja para fazer, até que chegaram em padre e começaram a fazer o que começou a acontecer na Igreja, para então dizer que não vale a pena mais continuar a defender o casamento entre homem e uma mulher, portanto homem e homem podem casar. Essas pessoas entraram na Igreja com esse intuito, de que havendo padres pedófilos, homossexuais, então a própria estrutura da Igreja vai degradar-se, e essa moral que permanece sempre intacta desde que Cristo deixou até hoje, que muitos consideram que impede o progresso, o desenvolvimento, porque o progresso é que, respeitando, indo na linha dos direitos humanos, que é dizer não ao casamento de homossexuais é ir contra um direito, na linha dos direitos humanos que nós estamos a falar. Mas na linha daquilo que é o direito natural, o casamento deve passar homem e uma mulher, que é a linha que a Igreja perpetua. Jamais vamos ver um homem e um homem igual, vai ver um outro ser criado. Não, a Igreja continua desta forma, por causa dessa estrutura rígida da Igreja, que muitos Estados querem avançar por outros tipos de convivência social de outras famílias, infiltraram muitas máfias na Igreja para destruir a moral da Igreja, infiltrando homossexuais, gays, todo tipo de espécie de mal de máfias, para ver se atingisse a moral da Igreja. Mas a própria Igreja, o próprio Espírito Santo, tem sabido conduzir que aqueles que são mesmo que entraram com esse pretexto são sempre separados, joio e trigo. Ainda que continuem na Igreja, chegaremos ao fim que o próprio Cristo saberá separar o joio e trigo. E no fim, mas nós como sacerdotes, temos consciência de que nenhuma instituição é perfeita enquanto houver homens. Na Igreja continuará a haver estes infiltrados, estes que, como qualquer partido, que alguns são infiéis, entra mas com ganância para ganhar dinheiro, não entra para melhorar a estrutura. Então a Igreja continua como instituição moral ainda no mundo a dirigir os destinos dos homens. Senhor Padre, em gestos estatísticos, formos para mensurar
o nível, a questão da pedofilia na igreja aqui em Malange, diríamos que está em alta, está média ou está baixa? Pedofilia, Temos muitos casos. O próprio fenômeno da pedofilia é um fenômeno que não começou propriamente até na igreja. Eu vou chegar à questão que o querido jornalista me coloca. Não começou propriamente com os padres, ok. Nos países desenvolvidos, esse fenômeno começou com esta forma de viver das creches, lares dos idosos, unidades prisionais e até mesmo no seio das famílias. Hoje, o mundo, os próprios estados que quiseram marchar a igreja como que é aquele que trouxe a pedofilia, é aquele que pratica mais, porque é isso que se diz que quando essas horas muitos aviões estão a voar, nenhum barulho, nenhuma notícia. Mas se cair só um avião, a televisão, todas as televisões do mundo vão falar daquele avião que caiu, não vão apresentar os que estão a sobrevoar. No sentido de que se no universo desse, tantos pastores, tantos assim, famílias, os pais que cometem esse crime contra seus filhos, muitas vezes não soa. Mas se for um sacerdote ou um pastor, é isso que eu te disse, é um avião que caiu, vai fazer machete. Para dizer, a nível de Malange, temos registro, tem vindo a crescer, né? Não sei se é pedofilia ou é mesmo dos maiores namorar com os menores, né? Não, mas é no ramos diversos. Nós queremos olhar mesmo a própria igreja. Exatamente. Assim. Não estamos a falar a questão das famílias. Queremos olhar a própria igreja. Exato. Não querendo crucificar, mas que seja algo de lição para a sociedade, né? Olhar, como é que eu direi? E não só questão de pedofilia, também podíamos de certa maneira falar de abuso dentro da igreja, abuso sexual. Ou seja, se há casos, por exemplo, de padre que pode gozar da sensibilidade de uma mulher, da fiel, e com a fragilidade que ela apresentar. Não sei se temos essas situações e o senhor padre, enquanto responsável da comissão, se tem se enfrentado com essas situações delicadas, é nesse sentido. Exatamente. Quanto à realidade em Malange, nós pensamos que temos esse quadro controlado e a igreja tem caminhado nesses parâmetros. Aliás, em termos de Malange, somos pouquíssimos sacerdotes, nós somos poucos, e 2 religiosos também que aqui colaboram para esta arquidiocese. Não temos registro, tanto a nível dos tribunais ou a nível assim comunitárias das paróquias, registro de gênero. Graças a Deus nunca tivemos isto e esperamos que não possa estar a acontecer. Se calhar não temos visão geral, mas em termos gerais, que eu repito, Malange, não temos esses problemas. Os que são mesmo sacerdotes, são sacerdotes, não temos este registro. Poderia, de qualquer das formas, te pontualizar sobre este assunto, mas te garanto que não temos. Tem outras situações de pendor sexual que o senhor padre terá dado um tratamento enquanto presidente da comissão? Bem, nós, para além, a nossa orientação como sacerdote, antes de ser sacerdote, temos um tempo de formação muito grande. Primeiro, o candidato entra para o seminário, onde te vai habituar. O ritmo de vida que você vai viver é mesmo a vida solitária. E depois, temos valores a defender. O presbítero deve assimilar em si mesmo os valores de, primeiro, obediência, castidade e pobreza. Por isso estás a ver a minha sala, não sei o que, não que eu não gosto assim, coisas que... Mas também não pobreza material, a melhor são livros, por isso que você me encontra aqui, eu estou a ler, exatamente, muitos livros. Portanto, aquele que é missionário, que quer ser padre, portanto, deve desapegar-se das coisas materiais. Por quê?
o dinheiro é a fonte, é a mãe de todos os vícios. Também não devemos levar assim de forma exclusivista, não no sentido, mas de qualquer das formas, o dinheiro é a fonte de todos os vícios, dos problemas. Agora, o dinheiro em si só não é problema, o problema é quem usa o dinheiro, como usamos. Isto sim, este é o voto à pobreza. Somos chamados a viver como Cristo, desapegados das coisas. Segundo, obediência. Obediência a Cristo que nos chamou. E depois, a castidade que eu te dizia, castidade é a lei do celibato. O sacerdote em si é chamado a não ter mulher, porque Jesus não teve mulher. Quer dizer, ao entrar no seminário sozinho, livremente renuncia, não porque o matrimônio é algo feio, que não presta. Nós renunciamos o que é bom, escolhemos o que é melhor, né? Para também facilitar. Imagina se o padre tiver mulher e família, como é que fica a questão da disponibilidade e tudo mais. E Cristo soube que aqueles que estivessem disponíveis, então tinha que observar estas três coisas, não é? Castidade, pobreza e obediência. Esses três votos, conselhos evangélicos. E a lei propriamente do celibato vem a dizer que aqueles que decidiram deixar tudo e seguir em Cristo, então não podem mais, se calhar, ter outra pretensão, levar duplicidade. Se o indivíduo não consegue viver, a própria igreja nos dá liberdade. Ninguém, por exemplo, aqui, o padre Dionísio que estás a ver aqui, não é porque é obrigado, livremente desde pequeno. Entrei, penso eu, com 13, 14 anos no seminário, até o dia de hoje. Se notares que não pode se dizer mesmo que não, eu não posso mais. Então, a partir daí, te dão dispensa e vai te casar, fazer outra vida. Mas enquanto sacerdote, nós representamos de facto Cristo, que não teve mulher, serviu, caminhou com as mulheres, defendeu as mulheres, promoveu as mulheres, as crianças, as pessoas, mas que ele não se apegou a nenhuma dessas realidades sob pena não termos visão geral de outras coisas. Portanto, em Malange estamos nesse quadro e não fez isso em nenhum caso. Aliás, seria ao público, porque nenhum caso acontece sem o conhecimento. Sim. Senhor Padre, para o fecho da nossa comunicação, gostaríamos que desse alguma palavra à juventude malangina, a quem diga que é uma juventude materialista, imediatista, que conselho daria a esta juventude? Olha, primeiro nós estamos num quadro em que o país em si não ofereceu condições mínimas para, aos poucos, cada um, a partir da própria formação técnico-profissional, né, para além do emprego que o próprio Estado dá, assim, na linha da profissão tecnológica, não se ofereceu quase nada. E a maior parte dos jovens em Malange só esperam no Estado, concorrer para trabalhar. E durante o tempo que vivemos da independência, depois guerra e depois paz, não se ofereceu esta formação formar para arranjar emprego, não é? Formação autoemprego. Porque as escolas não deveriam dar formação para automaticamente empregar. Não é necessariamente que quem passa para a escola automaticamente tem que ter emprego, não é isto. As universidades, as escolas médias, técnicas, profissionais, o que deveriam passar é uma formação empreendedora. Quer dizer, o indivíduo, quando termina, por exemplo, médio na área de informática, está capacitado, ele sozinho em arranjar um emprego, até empregar os outros. Mas nós, o sistema de formação que temos é uma formação que nos leva já a um imediatismo tal. Termino de formar-se, tenho que ter emprego, e ter emprego significa ter carro, ter dinheiro e tudo mais.
é o próprio sistema de educação que nos implantaram em Angola. Não uma formação virada para empreendedorismo, né? É uma formação de autoemprego. Este é o primeiro ponto. E desta forma, qualquer um que esteja na escola não tem outra pretensão. E eu fico muito escandalizado quando escuto os mamás a dizer: se você não for à escola, vai ser desgraçado. Não é? Tiram fora essa capacidade de formação profissional, técnico-profissional, tiram fora outras competências, outras habilidades que por si só, por exemplo, uma mecânica, uma canalização, carpintaria, sapataria, muita coisa, costureiro, não é, pastelaria. Quer dizer, tiram todas essas áreas de profissões técnicas e deixam o jovem malanjino como que ambutado. E isto, de facto, a carência quando é maior, o imediatismo para conseguir é maior também. Mas ainda assim não serve de justificativa no sentido de que os nossos jovens têm que ser estes jovens que devemos nos preocupar primeiro em ser. A filosofia em si nos ensina que ninguém tem primeiro e depois é ser. O ser é alicerce, é a base. Prioritário. É prioritário. O ser é alicerce e o ter são as paredes. Quer dizer, o que eu tenho deve-se muito com o que eu sou. Mas a própria corrente utilitarista, filosofia de utilitarismo, materialismo, consumismo, modernismo, nos leva a dizer ou a inverter o quadro. Primeiro as pessoas querem ter e depois para ser. E é daí que nós vemos muitos políticos procurando primeiro ser políticos, chefes, e depois só assim que se preocuparam para fazer ensino médio, formação, ensino superior. Muitos deles estão agora a estudar. Primeiro é lutar para ser do partido, conseguir o cargo no partido, ser chefe, depois vai agora na escola. E esta tendência está a passar até os jovens, até as crianças. E eu quero chamar a atenção aos nossos jovens para primeiro se preocupar, primeiro é ser, depois é o ter. E até mesmo Karl Marx, que defendeu que o ser sem o ter é inútil, porque o fundamento do ser é o ter, ele sustentou essa tese inversamente, no sentido de que, quando fundamentou que as sociedades vivem daquilo que só vale aquilo que produz e não aquilo que é, depois, no fim, quem ler bem o pensamento de Marx, ele diz que quando terminar o meu ser, onde estará o meu ter? No sentido de que a primazia é o ser. Eu vejo jovens que não trabalham em nenhum sítio, no estado ou sozinho, mas o telefone que tem são aqueles iPhone. Mas esse jovem não trabalha. Por que ostentar isso? Primeiro temos que procurar sermos essas pessoas de valores, de formação, para depois todas as habilidades que nós temos, não é? E daí vai sustentar o que nós queremos certamente adquirir. E não, ao contrário, o que nós vemos, que primeiro as pessoas lutam para ter e depois se esquecem que não são. E quando procuram para agora ser, agora já estão alienados, já estão no consumismo, já estão no modernismo, já estão em vários vícios que até muitas vezes nos deixa a desejar. Mas tudo isso passa pela formação. É necessário a educação propriamente trabalhe para passar uma educação empreendedora e não uma educação empregadora. Muito bom esse ensino. E desta forma teremos de facto uma sociedade que os jovens terão não este imediatismo que nós vemos, não esta sede no ter que nós vemos até leva a cometer crimes, roubos, mas teremos uma juventude capaz de em si mesmo empreender e criar empregos para os outros. Sr. Padre, última palavra, conclusão, Sr. Padre. Exatamente, olha, nós agradeço do fundo do coração por esta visita, esta entrevista. Queremos augurar que a Comissão de Justiça e Paz em Malange existe e é assim que recebemos, por exemplo, ontem
o pedido da Sua Excelência Ministro do Urbanismo e Território, do Território e Urbanismo, para no sentido de trabalharmos no orçamento participativo. Vamos trabalhar com organismos, com algumas organizações sociais, por exemplo, ADRA, SICA, OSIC e outras por aí. Então, a Justiça e Paz em Malange está para ajudar a nossa província a crescer. Pedimos aos jovens, aqueles que têm habilidades de contribuir para o crescimento da nossa província, sobretudo no que concerne aos direitos, liberdades fundamentais, ao exercício de cidadania, para juntar-se a nós, porque uma sociedade formada, uma sociedade informada, teremos uma cidade, uma província com o desejável. E dizer que o poder político a nível da nossa província deve ver nos organismos que existem, nas organizações, como organizações que vieram para cooperar com o Estado, não para derrubar o poder constituinte, mas estamos a trabalhar para que o próprio Estado encontre, de facto, um indivíduo, uns jovens, uma sociedade já preparada em termos da religião, em termos dos direitos humanos, em termos de ética, em termos da conservação dos bens públicos, não é? Tudo isso passa por uma sociedade pluralista, não é? E isenta de qualquer discriminação social. Muito obrigado pela disponibilidade, senhor padre. Muito obrigado, agradecemos muito. Muito obrigado pelos pronunciamentos a respeito da situação de direitos humanos a nível de Malange para o Observatório de Imprensa de Angola. Acreditamos que essa não será a primeira comunicação. Quando for necessário, nós poderemos voltar a contactar, senhor padre. Muito obrigado, bom trabalho.